A história começa com um garoto chamado Tsukasa andando na rua, quando, de repente, vigas de aço caem sobre ele. Mas uma garota chamada Shizuri desvia delas com sua espada, e ele fica surpreso com a roupa dela, se perguntando se ela não se sente envergonhada. Ela pergunta se ele se machucou, já que ele está distraído, mas ele diz que está bem e a agradece por salvá-lo. Ela menciona que as barras de aço eram, na verdade, demônios, o que o confunde. Então ela observa que a razão pela qual ele sempre se envolve em acidentes é por causa dos demônios. Ela revela que os demônios estão atrás de pessoas como ele, que têm sangue de samurai, e menciona que os ninjas são os que os protegem. Mas, ao ver a expressão dele, percebe que ele não acredita nela, então pede que ele olhe para trás, e ele vê um demônio se transformando em pó. Ela revela que a razão pela qual ele começou a ver demônios é porque seu sangue de samurai despertou, e eles começarão a atacá-lo sem parar. Ela aconselha que ele a deixe protegê-lo, mas menciona que tem uma condição. Ele percebe que não tem escolha, pois precisa dela para se proteger, então aceita o acordo. Mas ela de repente começa a fazer perguntas sobre sua casa, o que o faz se perguntar que tipo de pessoa ela é. Eles vão para a casa dele, onde ela troca de roupa e pede que ele a apoie enquanto luta por ele. Ela fica feliz quando ele concorda e começa a jogar videogame após receber permissão dele, se apresentando como uma ninja e uma nerd de jogos. Uma semana se passa e ela está vivendo seu sonho, onde só come, dorme e joga videogame, mas garante que fará o melhor para lutar contra os demônios que a atacam. Ela se pergunta se ele está bravo, mas ele menciona que está feliz, e explica que sempre esteve sozinho porque é ruim em socializar. Então, ele acha que ela pode estar sofrendo por viver com ele, mas ela menciona que ele é a melhor pessoa que já conheceu. Ele diz que gosta de tê-la por perto, e ela se pergunta se ele gosta de mulheres secas, mas ele observa que não é o caso. Então ela menciona que estava apenas brincando. Ela agradece pela hospitalidade, mas enquanto vai tomar banho, começa a perder a cabeça, se perguntando se ele percebeu que ela estava corando enquanto falava com ele. Depois disso, ela derrota um demônio que tenta atacar Tsukasa e ele a agradece por salvá-lo novamente, mas ela menciona que está apenas fazendo seu trabalho. Ela acha que ele é diferente dos outros mestres que serviu, porque ele não se importa se ela passa o tempo todo jogando videogame. Mas ela não consegue mais aproveitar isso depois que ele disse que gosta de tê-la por perto. Ela considera ajudar em casa, mas sabe que não é assim que uma otaku como ela deve pensar. Então planeja conversar com Zakasa sobre a situação. Quando ele volta para casa, ela fica surpresa ao ver que ele trouxe uma camiseta de um jogo que ela gosta. Ele observa que é sua maneira de mostrar apreço por ela o proteger, mas ela menciona que deveria estar agradecendo a ele por cuidar dela. Ela vai ao banheiro, mas se sente envergonhada pelo que fez e planeja dizer a ele que quer continuar vivendo sua vida como uma degenerada. Ela o desafia para jogar contra ela, achando que o derrotará facilmente, mas acaba perdendo o jogo. Então ela se pergunta se ele já jogou antes e ele revela que ganhou um campeonato uma vez, então ela decide lutar seriamente contra ele. Mas ela ainda não é páreo para ele, e não consegue ganhar uma única partida. Mas ela começa a perder a cabeça e o desafia para uma revanche, mas ele menciona que precisa fazer a lavanderia primeiro. À noite, Shizuri sente um demônio atacando Zakasa, então vai salvá-lo, e, enquanto o demônio tenta atacá-lo, ela o protege com um escudo. Ela dá a ele um jogo, dizendo para completar uma missão, e, enquanto ele joga, ela derrota o demônio por ele. Depois disso, Tsukasa menciona que precisa ir em uma viagem de negócios, então ela lhe dá um amuleto, dizendo que o manterá seguro por uma semana, pois esconde seu sangue de samurai e engana os demônios. Mas ela diz que ele não deve pensar em quebrar o contrato com ela, pois dá muito trabalho fazer o amuleto, mas ele a assegura que não está pensando nisso. Ele menciona que não está preocupado em ficar sozinho, mas não tem certeza se ela pode viver sozinha e lhe dá dinheiro para comprar comida antes de sair. Enquanto ela navega pelo celular, vê uma figura rara de um personagem que gosta, mas acha que não pode pedir a Tsukasa para comprá-la, então decide gastar o dinheiro da comida que ele deu. Ela sobrevive comendo apenas brotos de feijão e após ele voltar, ela pede que ele cozinhe uma refeição para ela,
mas fica chocada ao ver que ele comprou a mesma figura para ela. Quando Shizuri acorda no dia seguinte, percebe que Tsukasa foi trabalhar, mas esqueceu o almoço. Então ela o chama e oferece levar para ele. Mas ele se pergunta se é seguro para ela sair de casa, e pergunta onde ela está para que possa ir até ela. Mas ela aparece de repente na frente dele. Ela revela que usou uma técnica de teletransporte, mas ele se pergunta se é seguro para as pessoas vê-la. Então, ela o assegura que se certificou de que ninguém poderia vê-la, mas ele acha que, mesmo que ninguém tenha notado a técnica de teletransporte dela, sua roupa ainda a destaca. Ele a agradece por trazer sua marmita e ela pede um favor, dizendo que um videogame que gosta foi lançado, então ele diz para ela comprar, o que a deixa feliz. Enquanto isso, outra ninja chamada Aya vê um tweet sobre Shizuri e começa a perder a cabeça, pois está tentando encontrá-la há vários anos. Ela considera Shizuri uma das maiores gênias do clã ninja e deseja dedicar tudo a ela, pensando que ela será a futura líder do clã. Mas, ao chegar em casa, Aya fica chocada ao vê-la jogando videogame. Tsukasa diz a Shizuri para olhar para fora, onde ela vê Aya chorando, então a deixa entrar. Aya não consegue acreditar no que Shizuri se tornou e começa a insultar sua aparência, se perguntando se Tsukasa é responsável por sua condição atual. Ela menciona que cuidará dele, então Shizuri tenta intimidá-la usando sua aura. Mas em vez de ficar assustada, ela fica animada, então Shizuri a manda voar, dizendo a Tsukasa que ninguém que ela conhece é tão estranho. Tsukasa faz chá para Shizuri, mas ela está muito focada no jogo, e ele observa que ela deveria dormir. Enquanto continua jogando, ela se distrai com alguém batendo na janela. Ela olha para ver quem é e fica chocada ao ver uma ninja chamada Hina chorando na varanda. De repente, há uma queda de energia e Shizuri surta porque perdeu todo o progresso no jogo. Hina começa a sofrer por causa da tempestade e pede ajuda. Então, eles a deixam entrar. Shizuri nota que ainda tem azar, e quando o celular de Sakasa quebra, ela percebe que sua má sorte se espalha para os outros. Então a considera uma inimiga dos gamers. Hina revela que quebrou um tabu da Vila Ninja porque se apaixonou por sua mestra, e começa a chorar, dizendo que tentou suprimir seus sentimentos. Ela acha que não merece estar com sua mestra, mas Shizuri diz que isso não é verdade, e Hina quer se tornar sua discípula. Depois disso, Hina atira uma bola de fogo em um demônio, mas ele desvia facilmente. Então Shizuri diz para ela lutar com tudo que tem, porque ninjutsu iniciante não vai funcionar. Enquanto Shizuri derrota os demônios menores, ela pensa que Hina ficará bem se usar ninjutsu intermediário. Mas quando Hina tenta atacar o demônio, ela acidentalmente direciona seu ataque para Shizuri, fazendo-a perceber que Hina só consegue usar ninjutsu iniciante por causa de sua má sorte. O demônio avança em direção a eles, então Shizuri o derrota usando sua espada, e diz a Hina que ela tem potencial, pedindo que tenha confiança em suas habilidades. Tsukasa chega e diz a Shizuri para descansar, já que ela não dorme há um tempo, mas ela nota que, mesmo tentando relaxar, precisa mostrar suas habilidades, pois Hina depende dela. Mas ele menciona que ela nunca relaxa quando a protege, o que faz seu rosto ficar vermelho. Hina se desculpa e menciona que não vai incomodar Shizuri, já que ela se machucou por causa dela, mas Shizuri diz que não é o caso. Hina fica chocada ao ver sua mestra Toru, e ele diz que estava preocupado com ela. Então veio verificar como ela estava. Ele diz que ela não deve exagerar, pois já está feliz com o quanto ela se esforça por ele. E Tsukasa acha que ele e Shizuri também são assim. Outro demônio aparece e está prestes a atacar Toru, então Hina se coloca na frente dele, dizendo que vai protegê-lo. Enquanto se prepara para atacá-lo, ela pensa em como sempre teve medo de usar todo o seu poder por causa de sua má sorte. Mas mesmo quando se segurou, Shizuri ainda se machucou. Então ela ataca o demônio usando um ninjutsu iniciante, mas Shizuri acha que não vai conseguir derrotá-lo, então decide interferir. Mas quando Hina lança uma bola de fogo no demônio, Shizuri fica chocada com seu poder e o demônio explode. Hina não consegue acreditar que derrotou um demônio de nível médio sozinha, mas percebe que Shizuri também foi pega na explosão. Depois disso, Shizuri e Tsukasa voltam para casa, e ela prega a porta para que ninguém os interrompa.
Ela começa a jogar o jogo e ele diz para ela dormir, já que não dorme há um tempo, mas ela nota que precisa completar o jogo primeiro. De repente, ele recebe uma ligação da empresa dizendo que há uma emergência, então precisa ir trabalhar. Ele diz que precisa ir, mas percebe que ela já está dormindo. Ao sair, Aya o ameaça com uma faca, dizendo para cancelar o contrato de mestre e servo entre ele e Shizuri. Ela está com ciúmes de que ele vive com ela e ameaça matá-lo se não cooperar. Mas ele não acha que ela pode fazer isso, pois sabe que matar é um tabu para ninjas. Ela dá um passo para trás e ele diz que deveriam ter uma conversa calma sobre a situação, mas ela o ataca, dizendo que o deixará ir depois de cortar seus membros. Ela menciona que vai fazê-lo sofrer, mas um demônio ataca os dois de repente. O celular dele está quebrado, então não pode chamar Shizuri para ajudar, e o demônio se prepara para atacá-lo novamente. Mas Aya o acerta com sua bola de fogo. Ele acha que ela está gravemente ferida, mas percebe que ela está se divertindo. Ela saca sua espada, se cobre em chamas e ataca o demônio, matando-o em um instante. Ela está satisfeita com a técnica que usou para matar o demônio, mas gostaria que ele ainda estivesse vivo para poder atacá-lo novamente. Mas outro demônio aparece e começa a socá-la, mas Tsukasa não consegue acreditar que ela gosta de apanhar. Ela está prestes a atingir seu limite e não entende por que um demônio de alto nível está atrás de Tsukasa. Mas uma luz sai de seu corpo e vaporiza o demônio. Depois que a poeira assenta, Tsukasa percebe que Aya é na verdade um garoto e pergunta por que ele está se fazendo passar por uma garota. Então Aya diz que odeia ser homem. Ele sabe que não tem o direito de pedir um favor a Tsukasa, mas implora para que nunca revele seu segredo a Shizuri, e fica chocado ao vê-la aparecer atrás dele. Ela se aproxima, então ele se joga em cima de Tsukasa para impedir que Shizuri descubra seu segredo. Ela fica brava, dizendo para ele tirar as mãos de Tsukasa, mas ele nota que não consegue se mover. Ela saca sua faca e se prepara para atacar Aya, mas em vez de ficar com medo, ele fica animado. Tsukasa a interrompe, dizendo que Aya não pode se mover porque ele o protegeu de um demônio, mas ela acha difícil acreditar. Aya vê duas bolinhas no chão e as coloca no peito para enganar Shizuri, pedindo desculpas por ter caído em Tsukasa, dizendo que estava tonto. Depois, Shizuri cuida dos ferimentos de Tsukasa e pede desculpas por não ter estado lá para protegê-lo, mas ele diz que é culpa dele por ter saído sem pensar. Ela menciona que seu único dever é protegê-lo e mesmo que ele cuide bem dela, não conseguiu fazer seu trabalho, então entende se ele quiser substituí-la. Mas ele diz que se sente à vontade com ela em casa, o que a faz ficar vermelha. Ela observa que, se for assim, continuará morando com ele, pois também gosta do arranjo atual. Ela pede para ele jogar games com ela e ele acha que deveriam descansar, pois já está ficando tarde, mas ela o lembra que amanhã é seu dia de folga. No dia seguinte, quando Tsukasa vai levar o lixo, percebe que seus vizinhos estão se mudando. Ele percebe que Aya está se mudando para o prédio deles, e Shizuri fica chocada ao ver Hina morando no apartamento ao lado. Hina diz a Shizuri para não se preocupar, pois quando está com Toru, coisas ruins raramente acontecem. Hina menciona que sua má sorte depende de seu estado mental, então Shizuri pede para ele mantê-la feliz, não importa o que aconteça. Shizuri pergunta a Aya o que ele estava fazendo com Tsukasa na outra noite, e ele explica que esbarrou nele acidentalmente, mas fica animado ao sentir a sede de sangue de Shizuri. Shizuri observa que, como agora são vizinhos, avisa para não interferirem no tempo dela com Tsukasa, mas fica envergonhada ao perceber o que acabou de dizer. Depois disso, Tsukasa adoece e Shizuri pergunta se ele precisa de algo. Então ele pede para ela fazer mingau de arroz. Ela sabe que geralmente é ele quem faz tudo, mas acha que pode cuidar das coisas enquanto ele estiver doente. Ela vai fazer o mingau de arroz, mas não tem ideia do que fazer. Então começa a adicionar todos os ingredientes que encontra, mas percebe que está horrível. Ela pergunta a Tsukasa se ele pode comer sorvete. Então ele percebe que ela não conseguiu fazer o mingau, e diz para ela pegar sua carteira. Enquanto ela sai correndo, encontra um demônio, e o derrota facilmente, mas perde sua carteira.
Hina chega com Toru e se pergunta o que Shizuri está fazendo. Então, ela diz a Hina que precisa de ajuda. Hina cozinha o mingau e Shizuri pede desculpas por fazê-la trabalhar, mas menciona que está feliz em ajudar. Então Shizuri pensa que Hina é um anjo, achando que não é nada comparada a ela. Hina não consegue acreditar que Shizuri está cozinhando para Tsukasa, o que a envergonha, e ela explica que está fazendo para si mesma. Ela dá o mingau a ele e ele agradece, fazendo-a corar, mas ela sai correndo, mencionando que precisa tomar banho. Ele come o mingau e acha delicioso, enquanto ela tenta jogar um game para se acalmar, mas fica chocada ao ver que um evento de tempo limitado no jogo acabou. Tsukasa vai ao mercado onde sua vizinha, Himari, trabalha como caixa. Ela fica surpresa ao vê-lo fazendo compras cedo. Então ele explica que precisa resolver tudo no seu dia de folga. Ela pensa em como ele costumava ter um olhar vazio, mas mudou completamente depois que Shizuri se mudou com ele. Ela acha que eles são um casal, mas diz a si mesma que deve estar errada, pois seu sensor de amor não reage a ele. Descobrimos que ela tem assistido a ele secretamente, e ficou animada quando Shizuri se mudou, mas a empolgação foi temporária, já que Shizuri é uma reclusa total. Ela deixa todas as suas tarefas para Tsukasa fazer enquanto passa o tempo jogando videogames. E na rara ocasião em que ela sai, é apenas para comprar brotos de feijão, depois de usar seu dinheiro do almoço para comprar mais itens de jogo. Shizuri decide ir às compras com Tsukasa um dia, e acaba caindo sobre ele. Himari observa eles novamente em segredo e fica surpresa ao ver que, mesmo em uma situação tão sortuda com Shizuri, ele não parece se importar. Enquanto fazem compras, ela ainda não consegue acreditar que não estão apaixonados um pelo outro, e Himari também observa secretamente Hina e Toru, pensando que são um verdadeiro casal. Ela fica animada ao vê-los se beijar, e acha que ser românticos um com o outro é a principal coisa deles. Mas ela notou que Hina causa explosões de vez em quando, achando que é porque os solteiros do mundo estão torcendo contra eles. Tsukasa se pergunta por que Shizuri nunca tira seu traje de ninja, e ela observa que é para garantir que pode jogar até o último momento. Ela explica que, se um demônio aparecer, só precisa tirar o agasalho, e estará pronta para lutar. Ele pergunta se não fica sujo, mas ela revela que é uma materialização da vontade de um Chanelbi, então está sempre limpa. Ele percebe que o mesmo não se aplica ao agasalho dela, então decide limpá-lo para ela e lhe dá seu moletom para usar enquanto lava. Depois disso, quando Himari volta para seu apartamento, vê Aya sendo atacado por Shizuri, que está brava com ele, mas ele tenta se aproximar dela e pede para que ela o ameace ainda mais, então ela o manda voar. Himari corre para seu quarto, que está cheio de pôsteres de comédias românticas, e fica surpresa ao ver Shizuri vestindo o moletom de Tsukasa. Ela observa que não esperava que eles se apaixonassem e diz a si mesma que precisa aprender com seu erro, então continua a observá-los. Tsukasa entrega a Shizuri seu agasalho depois que seca e percebe que ela não está usando seu traje de ninja. Então ela observa que está quente demais para usá-lo. Ele pede para ela usar o traje, mas ela diz que gosta do moletom dele e quer usá-lo mais um pouco. O computador do Tsukasa começa a falhar, então ele procura uma solução na internet, mas não encontra nada útil. Shizuri desafia ele para mais um jogo, dizendo que treinou muito e acredita que vai ganhar, e ao começarem a jogar, ela consegue derrotá-lo. Ela inicia outra partida enquanto ele menciona que é hora de comprar um computador novo e está pensando em comprar um PC gamer com boas especificações para que ela possa jogar. Mas ele não sabe como encontrar um bom computador gamer, então a convida para ir às compras com ele, o que a deixa animada, achando que é um encontro. Ela vai tomar banho, pensando no que vestir para o encontro, já que só tem seu traje. Ela pensa em comprar roupas novas, mas não pode pagar e todas as lojas já estão fechadas. No dia seguinte, depois que Tsukasa sai, Shizuri tenta ir até a Hina pedir ajuda, mas a Aya diz que ela está em um encontro com o Toru. Shizuri diz a Aya que precisa de algo para vestir, mas não conta sobre o encontro e ele diz que ela não caberia nas roupas da Hina por causa da altura. Então ele oferece um vestido. Mas em troca, ele pede que ela faça algo que ele gosta e vendo que não tem outra escolha, ela aceita a oferta. Enquanto Aya a ajuda a escolher roupas e se maquiar,
ele pergunta se o relacionamento dela com Tsukasa é além de mestre e serva. Shizuri quer deixá-lo com ciúmes, então menciona que Tsukasa acha confortável viver com ela, mas fica chocada quando ele diz que Tsukasa a vê mais como um animal de estimação do que como uma namorada. Ele acha que é sua chance de tirá-la de Tsukasa, mas ela ameaça acabar com a vida dele se ele continuar falando, e ele fica feliz em sentir sua sede de sangue. Enquanto Tsukasa espera por Shizuri, ele se surpreende ao ver que ela se preocupa com as roupas, pois não achava que ela ligava para a moda. Então ele percebe que não entende tudo sobre ela, e quando ela chega, chama a atenção de todos e ele fica chocado com o quão fofa ela é. Ela planeja fazer com que ele diga como se sente realmente por ela, mas está nervosa porque não está interessada em se arrumar. Ela pensa que ele deve perceber que está pedindo atenção, mas se pergunta se ele ficou desanimado com seu vestido, já que ele até deixou o celular cair. Mas ele menciona que o visual dela está fantástico, então ela fica vermelha e não consegue se controlar. Então ela corre para o banheiro, onde começa a chorar de alegria porque ele gostou do vestido dela. Depois disso, eles vão a Akihabara comprar um computador novo e Shizuri fica chocada ao ver os pôsteres de seus personagens favoritos. Eles vão a uma loja onde ela encontra uma figura rara e não consegue acreditar que ela realmente existe. Ela continua encontrando coisas que ama e pensa que precisa derrotar todos os demônios rapidamente para poder passar o resto do tempo fazendo o que gosta. Ela se pergunta o que devem comer e vê uma loja de kebab, mas Tsukasa observa que o objetivo principal deles é comprar um computador. Mas vendo como ela está animada, ele decide deixá-la fazer o que quiser. Enquanto comem, Shizuri pensa que deveria agir mais como uma dama, já que se esforçou tanto para se arrumar. Ela se lembra de que o motivo pelo qual se esforçou tanto hoje é porque planeja fazer Tsukasa dizer o que realmente sente por ela, mas esqueceu disso porque estava se divertindo demais. Ela tenta lembrar o que ele disse quando a viu, mas não consegue lembrar das palavras exatas, então se acalma. Ela se lembra de como ele disse que o vestido dela está bonito, o que a faz corar, e ele se pergunta se ela está bem, então ela inventa uma desculpa dizendo que está quente. Tsukasa encontra seu amigo Masa e a namorada dele pede para ele parar de incomodar Tsukasa. Mas ele menciona que está tudo bem, já que eles estudaram juntos. Ele pergunta sobre Shizuri porque a acha fofa e se pergunta se ela é a namorada dele. Mas Tsukasa menciona que eles são apenas colegas de quarto, então Masa pede para ele contar tudo. Quando Shizuri volta depois de pegar sorvete para os dois, ela vê Tsukasa com Masa. Ela ouve ele dizendo a Tsukasa que parece que ele a trata como se fosse um animal de estimação, e se lembra de que Aya disse a mesma coisa. Ela pensa que deve ser assim que Tsukasa a vê, já que todos pensam dessa forma, mas ele empurra Masa, dizendo que ele está errado. Ele revela que foi ela quem o salvou, dizendo que passaram todo o tempo juntos, e menciona que antes de conhecê-la, ele era um ninguém. Mas desde que ela começou a viver com ele, finalmente consegue passar os dias com ela, em vez de sempre estar sozinho. Ele pergunta a Masa se ele sabe o quão significativo isso é, dizendo que ela é extremamente importante para ele. Então Masa pede desculpas, dizendo que é ótimo que eles estejam felizes juntos. Shizuri chora ao ouvir o que ele realmente pensa sobre ela, e menciona que é injusto que ele faça seu coração disparar novamente. Mas ela não consegue entender seus sentimentos, porque mesmo que seu coração esteja acelerado, se sente quente e suave. Ela também começa a sentir frio, o que a surpreende, mas percebe que é apenas o sorvete. Depois disso, Tsukasa agradece a ela por ajudar com o computador, mas vê que ela não está prestando atenção, então se pergunta se ela está bem. Ela diz que está bem, mas pensa em como não consegue nem olhar para o rosto dele depois de ouvir seus verdadeiros sentimentos. Ela acha que é ela quem não está dizendo o que sente por ele, e pega a mão dele para contar tudo. Mas um demônio aparece de repente, então ela fica brava e o explode. Ela tenta continuar a conversa, mas ele pergunta se ela está bem, pois está coberta de sangue. Então, ela começa a chorar e ele se pergunta se ela está com dor, mas ela só está triste por ter perdido a chance perfeita de confessar seus sentimentos. Vemos Himari esperando por Tsukasa e Shizuri, porque quer saber se eles são um casal de verdade. Ela os vê voltando para o apartamento, mas percebe que Shizuri está coberta de sangue e se pergunta o que aconteceu.
No dia seguinte, Himari conversa com sua amiga Tsumugi e conta sobre o relacionamento de Tsukasa com Shizuri. Ela revela que esperou horas para ver como o encontro deles terminaria, mas menciona que foi o pior final de todos. Tsumugi percebe que não sabe nada sobre romance, então fica chateada, mas admite que não tem experiência. Depois disso, Himari volta para seu apartamento e pensa que Shizuri tem potencial para ser a namorada de Tsukasa porque usou o moletom dele. Himari a vê de bom humor e acha que é porque ela está apaixonada, mas Shizuri revela que está feliz porque o PC Gamer chegou. Aya se aproxima dela dizendo que alguém os está seguindo, mas Himari diz para não se preocupar, pois sabe que é apenas uma pessoa comum. Aya pergunta sobre as roupas que ela pegou emprestadas, mas ela explica que estão sujas e quer limpá-las antes de devolver. Ele diz que não precisa lavá-las porque quer sentir o cheiro do suor dela, mas ela o manda voar. Ela está animada para montar seu computador, mas Himari observa que não há esperança para ela, pois é apenas uma perdedora. No dia seguinte, Himari vê Hina e Toru no mercado, e eles mencionam que querem ficar juntos. Então ela pensa que são o casal perfeito. Ao voltar para casa, ela vê Tsukasa e pergunta por que ele comprou tanta comida. Então, ele revela que está se preparando para amanhã porque prometeu a Shizuri que passaria o dia todo jogando com ela. Himari se pergunta se ele é quem faz as tarefas de casa. Então, ele revela que faz a maioria delas, e ela pergunta se ele está bem com isso, pois Shizuri está fazendo ele fazer todo o trabalho. Mas ele explica que ela o ajuda fazendo um trabalho que só ela pode fazer, e menciona que está feliz porque ela sempre o agradece pelas tarefas. Eles veem Shizuri no apartamento e ele mostra a comida que comprou, enquanto ela nota que é o suficiente para alimentá-los por 3 dias. Ela está ansiosa para jogar com ele e agradece por cuidar dela, mas ele também a agradece por protegê-lo, enquanto Himari percebe que eles realmente têm um bom relacionamento. Himari fala com Tsumugi novamente e diz que não gosta do relacionamento de Shizuri e Tsukasa porque acha que o amor deles não é genuíno, mas Tsumugi sabe que ela está bem com isso. Vemos Hina e Toru no parque, onde são atacados por um demônio, então Hina o ataca com seu ninjutsu. Uma ninja chamada Kana aparece de repente, e Hina a reconhece como a líder da Vila Shinobi. Ela sabe que elas têm passado tempo com Shizuri, então pergunta a Hina onde pode encontrá-la porque quer derrotá-la. Então Hina leva Kana para seu apartamento e imediatamente a desafia para um duelo porque quer provar que é melhor que ela. Descobrimos que ela é a rival autoproclamada de Shizuri, mas não parece se importar e continua jogando seu jogo, lembrando a Kana que sempre perde para ela. Ela fica chateada ao ouvir isso e Hina tenta acalmá-la, mas ela começa a repreendê-la por ter deixado a vila sem permissão, dizendo que é completamente inútil. Shizuri fica nervosa porque Kana está arruinando seu humor e tenta criar uma barreira de espelho, enquanto a desgraça de Hina causa uma explosão. Mas ela chega tarde demais e o apartamento está completamente destruído, enquanto Tsukasa se pergunta o que aconteceu. Mas tudo de repente volta ao normal e eles se perguntam quem criou a barreira. Aya se junta a eles e pergunta sobre a explosão, então eles acham que ele foi quem criou a barreira. Mas Shizuri observa que é impossível porque ele não é inteligente o suficiente para fazer isso. Tsukasa se pergunta o que é uma barreira de espelho. Sokana explica que é uma habilidade que usam quando estão lutando contra demônios, que substitui a área ao redor do criador. Eles a usam para proteger o mundo real enquanto lutam e, uma vez que é levantada, tudo volta ao normal. Ela zomba de Tsukasa porque ele não sabe sobre a barreira, mesmo sendo o mestre de Shizuri, mas ele se pergunta se ela é uma criança perdida da vila. Então, ela fica chateada e menciona que é a rival de Shizuri, mas nem se importa com ela. Ela observa que a barreira de espelho é um ninjutsu avançado e acha que a pessoa que a criou é imensamente poderosa, pois cobriu todo o prédio. O interfone toca e eles percebem que é a proprietária chamada Hazuki, mas Shizuri a reconhece e se pergunta o que ela está fazendo ali. Mas ela aparece de repente atrás dela e percebe que Shizuri perdeu seu toque. Ela revela que Hazuki costumava ser a líder da Vila Shinobi e foi quem a ensinou a lutar. Kana se pergunta o que ela está fazendo ali, então ela revela que está ganhando dinheiro e observa que ficou obcecada por investimentos
depois que deixou a vila. Mas menciona que também quer reunir os Ronins em seu prédio, e revela que os guerreiros fundadores usaram uma arte secreta para derrotar demônios. Foi passada para seus descendentes, que são chamados de Ronin, mas eles não sabem lutar. Então, Hazuki decidiu reunir os Ronin ali para poder protegê-los. Mas ela explica que odeia sofrer perdas e ativa a barreira de espelho novamente. Ela revela que foi danificada e vai custar uma fortuna para consertar, então eles vão pagar por tudo. Ela os leva para a cidade e diz que vai custar 1.000 de ienes para consertar a barreira, mas promete esquecer o incidente se eles fizerem um trabalho para ela. Kana acha que vão mandá-los em uma missão perigosa, mas ela os leva a um café, onde vêem garçonetes servindo clientes com seu ninjutsu do amor. Ela revela que são ninjas de verdade, mas fugiram de sua vila, e diz às garotas que precisam trabalhar lá. Então, elas se vestem de garçonetes e dão boas-vindas aos clientes do café. Hazuki diz para elas começarem a trabalhar, mas elas explicam que ainda não sabem o que fazer. Então, ela diz para improvisarem, dizendo que a personalidade é o que mais importa. Shizuri nota que sempre foi uma péssima professora e revela que só aprendeu ninjutsu por causa de seu talento. Vemos Hina servindo um cliente e entregando o pedido, mas ao tentar usar seu jutsu do amor, quase o queima. Ela pede desculpas pelo que aconteceu, mas descobrimos que ele está feliz porque gosta de garotas desajeitadas. Aya entretém outro cliente, mas ele não quer fazer pedidos com ela, então tenta intimidá-la, mas vemos que o cliente está gostando. Kana escuta um cliente que não para de falar e nota que não tem ideia do que ele está dizendo. Mas ele menciona que ela é a garçonete mais fofa do café, e ela fica lisonjeada ao ouvir isso, porque significa que ela parece melhor que Shizuri. Shizuri tenta fazer seu trabalho e admite que é uma novata total, mas de repente se sente mal. Então, ela vai para o vestiário onde descansa até se recuperar, mas está determinada a terminar seu trabalho para voltar à sua rotina normal. Ela cumprimenta o próximo cliente, mas percebe que é Tsukasa, então entra em pânico quando Hazuki revela que decidiu chamá-lo, já que ela não estava bem. Hazuki a avisa que se ela causar uma queda nas vendas, suas metas de desempenho vão aumentar. Então, ela tenta atendê-lo com seu jutsu do amor, mas não consegue. Hina vê Toru e fica envergonhada, porque não quer que ele a veja vestindo o uniforme de garçonete. Ela deixa cair a cerveja que estava segurando, mas Shizuri a pega e decide beber, pensando que pode fazer seu trabalho se estiver bêbada, mas desmaia imediatamente. Quando acorda, vê Tsukasa e diz que ele é importante para ela, mas de repente vomita. Depois disso, Hazuki diz às garotas que elas cumpriram suas metas em 3 dias, então a dívida foi paga. Elas estão felizes que finalmente acabou, mas Kana zoa Shizuri porque as metas foram aumentadas depois que ela vomitou. Kana nota que deveriam agradecê-la, pois conseguiram cumprir as metas em 3 dias graças à sua excelente performance. Hazuki diz que ela está certa ao revelar que as vendas de Kana foram o dobro das de Shizuri, então a elogia por seu incrível talento. Depois que elas trocam de roupa, Hazuki diz a todos que podem levar seus uniformes para casa e Shizuri pensa em deixar o dela para trás. Mas Hina menciona que Tsukasa parece gostar, então Shizuri decide levar para casa. Aquela noite, vemos Tsukasa voltando para casa enquanto pensa em Shizuri. Ela disse a ele para esquecer tudo o que falou enquanto estava bêbada, mas ele se pergunta o que ela quis dizer quando disse que ele é importante para ela. Vemos Shizuri esperando Tsukasa voltar para casa e ela ouve a campainha. Então o recebe de volta. Mas percebe que é Aya, que revela que trocaram de uniformes. Mas ele fica animado ao vê-la vestindo o uniforme dele. Então, ela o manda longe. Ela percebe que Tsukasa está em apuros e vemos um demônio atacando-o. Então ele se prepara para lutar, mas de repente ele cresce de tamanho. Shizuri chega e o corta em pedaços, dizendo para ele chamá-la quando encontrar demônios, porque ela quer retribuir tirando-os do caminho. Vemos eles jantando juntos enquanto Shizuri menciona que a comida está deliciosa, e Tsukasa nota que precisa ir às compras amanhã. Ela decide ir com ele e o convida para brincar depois que terminarem, mas de repente sente perigo e o apartamento explode novamente.
Ele entra em pânico, mas Hazuki revela que já ativou a barreira de espelhos e menciona que estava os observando, dizendo a Shizuri para deixar o apartamento. Ela explica que não é o lugar para uma shinobi como ela, perguntando a Shizuri quando ela vai parar de ignorar o poder do Sr. Tsukasa. Elas começam a lutar com uma velocidade incrível, enquanto Hazuki explica que seus poderes continuarão atraindo demônios de alto nível, então Suzuki eventualmente terá problemas. Hazuki sugere pegar emprestado seu poder antes que uma grande ameaça apareça e manda Suzuki colidir com o chão, mas pergunta quando ela vai parar de segurar as rédeas. Então, ela fica chateada e avança, mas Hazuki a derrota facilmente, dizendo que ela atingiu seu limite. Mas Tsukasa a protege de repente, e Hazuki o ameaça com sua magia, mas ele se recusa a recuar, dizendo que quer continuar vivendo com Shizuri. Então, ela decide recuar por causa dele, mas diz para ele pensar bem e menciona que não mostrará misericórdia na próxima vez. No dia seguinte, Shizuri diz a Sakasa que decidiu mudar sua vida e promete fazer o melhor por ele. Ela tenta procurar um emprego, mas continua sendo rejeitada, então se sente inútil e acha que lutar é a única coisa em que é boa. Mas se lembra de como Sakasa a salvou, então está determinada a ajudá-lo. Ela volta ao café principal, onde vê Kana, e pergunta o que ela está fazendo lá. Ela revela que sua vila precisa de talismãs de barreira de espelho porque os shinobi são necessários para lutar contra demônios. Mas ela sabe que só um ninja com técnica de barreira avançada pode fazê-los, e acha que Suzuki pode fazer isso. Então decidiu trabalhar para ela novamente em troca dos talismãs. Mas Kana sabe que ela está mentindo e observa que Shizuri só é boa em lutar, então não consegue encontrar um emprego normal. Mas Shizuri acha que Kana decidiu trabalhar lá porque realmente gosta de atender clientes como empregada. Mas o gerente revela que Hazuki já decidiu contratar as duas e já sabe da situação de Kana. Vemos Kana recebendo os clientes no café, dizendo que não teve escolha a não ser voltar, e eles ficam felizes que agora ela é uma funcionária regular. Kasa volta para casa e fica surpreso ao ver que Shizuri fez o jantar, mas menciona que ela parece estressada, e ela afirma que está bem, mas vemos que ela está realmente lutando. Ela protegeu outros samurais perdidos por um mês, mas diz que ele é diferente porque ela o protege há 6 meses. Mas os demônios continuam vindo e estão ficando mais fortes por causa de sua linhagem especial. Ela explica que isso permite ao usuário controlar o poder da Terra, o que pode fortalecer os ninjas que o servem. Mas ela diz para ele não se preocupar porque vai ficar mais forte para derrotar os demônios, e promete fazer tudo por ele. Ele percebe que não pode continuar duvidando de si mesmo porque ela precisa de seu apoio e decide fazer o seu melhor por ela. Vemos Shizuri desenhando em um pedaço de papel quando Kana a vê e pergunta o que ela está fazendo. Mas ela percebe que seu tempo de descanso acabou, então usa um jutsu para se livrar de seus desejos pessoais e imediatamente volta ao trabalho. Cortamos para 2 demônios de alto nível que derrotam um grupo de ninjas que não conseguem acreditar no poder deles. Ela usa um dispositivo chamado Akamoroid para ler as memórias de demônios de baixo nível e vê Sakasa, então decide torná-lo seu próximo alvo. Shizuri dá a Hina um talismã de barreira de espelho, mas ela se recusa a aceitá-lo porque sabe que Shizuri trabalhou duro para conquistá-lo. Ela começa a chorar, mas Shizuri diz para ela parar porque chegou ao seu limite, então pode morrer se sua má sorte for acionada. Ela revela que está deprimida porque está prestes a perder um evento especial em seu jogo, onde tem a chance de conseguir o Shiba Inu dourado que sempre quis. Mas Toru de repente diz a Hina que conseguiu o Shiba Inu dourado, então Shizuri fica com ciúmes e sai correndo. Vemos Aya se preparando para lutar contra um demônio, mas percebe que acabou de receber uma mensagem de Shizuri. Então ele corre para o apartamento dela, mas se pergunta por que ela quer se encontrar com ele, pensando que ela o recompensará fazendo-o sofrer. Mas ele percebe que ela não está agindo como de costume, e ela revela que parou de jogar, então não sabe o que fazer no seu tempo livre. Ela diz para ele se livrar do celular para que não a tente a jogar novamente, e ele se pergunta por que ela está dando isso a ele, sabendo que é importante para ela. Mas ela revela que confia nele porque sabe que ele a ajudou a se esconder de sua vila.
Cortamos para Zakasa enquanto ele corre, mas os demônios de alto nível aparecem atrás dele e ameaçam matá-lo se ele não for com eles. Kira diz que ele não tem chance porque não sabe usar seus poderes, mas Shizuri aparece de repente para salvá-lo. Kerena a reconhece como candidata a líder de sua vila, e Kira está ansiosa para lutar contra ela, mas Kerena mostra a ela um vídeo enviado por um demônio de baixo nível. Cortamos para Kana, que recebe elogios das outras empregadas, mas Hazuki chega e Kana pergunta o que aconteceu, pois ela parece péssima. Hazuki diz que está bem, mas que precisa de ajuda. Vemos Shizuri deitada no chão e Tsukasa corre até ela. Kira se prepara para matá-las, mas Shizuri desvia seu ataque, dizendo que não deixará que mate Tsukasa. Ela acha que falhou como ninja por não conseguir ajudá-lo a escapar, mas Kira continua atacando. Então, Shizuri usa seus talismãs explosivos e ambas são pegas na explosão. Tsukasa se preocupa com ela e Shizuri revela que sabia que isso ia acontecer, mas não fez nada porque queria continuar vivendo com ele. Ela diz que ele é a primeira pessoa que a aceitou como é e que aproveitou cada momento com ele, por isso quer protegê-lo com sua vida. Kira está prestes a acabar com ela, mas Tsukasa a protege e empurra Kira para trás. Ela fica impressionada que Tsukasa despertou o poder do Senhor, mas Kira as interrompe e começa a atacá-lo sem parar. Kerena observa que Tsukasa não tem chance, pois só consegue bloquear com seu escudo, que está prestes a quebrar, então Shizuri o protege com seu corpo. Kira se prepara para cortá-los, mas é atacada, e Kana aparece dizendo que é a líder da Vila Shinobi. Ela se prepara para lutar contra Kira, que a acha irritante por ser tão cheia de si, mas Krena diz que ela está fofa com seu traje. Ela pede para Tsukasa curar Shizuri colocando a mão em sua ferida, então ele decide tentar e não acredita que está funcionando. Kana menciona que vai ganhar tempo para que escapem, e Shizuri avisa que não pode derrotar Kira, mas revela que não está sozinha. Hina aparece e menciona que quer ajudar Shizuri porque ela fez muito por ela. Aya também se junta a elas e entrega o celular de Shizuri, dizendo que a ajudou a coletar gemas no jogo para que ela possa puxar o gacha até ficar satisfeita. Ela fica animada ao ouvir isso e agradece pela ajuda. Todos se preparam para lutar enquanto Kana pede a Hina que a cubra e Aya, mas ela não acredita que Hina está usando apenas um ninjutsu de nível iniciante. Ela admite que não consegue usar técnicas de nível mais alto, mas cria um enorme pilar de fogo que impressiona a todos. Kana não consegue acreditar em quão poderosa ela é, mas se pergunta se exagerou e revela que tentou se conter. Mas Aya diz para ela atacá-lo com seu golpe mais forte enquanto ele atrai um deles. As garotas estão preocupadas que ele possa morrer, mas ele revela que está disposto a arriscar sua vida por seu mestre, e elas respeitam sua determinação, mas descobrimos que ele só quer sofrer. Ele avança e começa a perseguir Krena, ficando excitado, então Kira percebe que ele está louco. Krena fica encurralada, e Aya diz a Hina para fazer isso. Então ela se prepara para atacar, enquanto ele agarra Krena. Ambas são pegas em uma enorme explosão, mas Krena consegue sair ilesa. Ela diz a Hina que seu ataque foi incrível, então teve que usar sua barreira mais poderosa para se defender e a vê como uma ameaça, decidindo matá-la antes que ela use outra técnica. Mas Aya a manda voar, e Hina fica feliz que ele ainda está vivo, mas percebe que ele não está agindo como de costume. Ele a agradece por tê-la lançado com toda a força, mas pede que ela apoie Kana, enquanto ele cuida de Krena. Ela nota que ele tem uma força incrível por conseguir mandá-la longe, e ele revela que planejou tudo para lutar com ela com todo o seu poder. Ele ativa seu modo homem, enquanto ela percebe que ele estava apenas fingindo ser uma garota. Descobrimos que ele tem uma técnica única que permite que ele se transforme em uma garota e ele pode manter isso enquanto se mantiver calmo, mas consome sua energia enquanto está ativo. Então ele não pode lutar com toda a sua força e a única maneira de desfazer é sofrer um grande dano. Tsukasa diz a Shizuri que está quase terminando de curá-la, mas ela decide deixar o apartamento após a luta. Ela observa que não é forte o suficiente para protegê-lo e acha que falhou como ninja, mas ele diz que é culpa dele por ter confiado completamente nela. Ele explica que sempre seguiu o fluxo e achou que sua vida não tinha valor, mas ela o ajudou a perceber que ele não é inútil.
Então ele quer protegê-la e diz para ela continuar aproveitando a vida ao seu lado. Ela de repente o beija, dizendo que formaram um verdadeiro contrato e promete ficar ao seu lado. Ela diz que está feliz por terem se conhecido, dizendo que o ama e sai para lutar contra Kira. Vemos Kana e Hina lutando contra Kira, que se prepara para acabar com elas, mas Chizuri de repente a afasta. Ela agradece a todos pela ajuda, e descobrimos que desbloqueou um novo nível de poder porque Tsukasa pediu que ela ficasse com ele, e ainda tem uma quantidade insana de gemas para seu jogo de gacha. Kira avança contra ela e libera todo o seu poder, mas Chizuri percebe que tem 5 minutos antes do evento do Shiba Inu dourado acabar, então diz a Kira que precisa de um tempo. Mas Kira fica furiosa ao ouvir isso e começa a atacar Chizuri, que desvia de tudo enquanto tenta pegar o Shiba dourado. Kana não consegue acreditar que um jogo de vídeo melhorou sua velocidade e destreza, mas ela continua puxando coisas ruins. Ela só tem uma gema restante e fica furiosa achando que a taxa de puxada é manipulada, mas Kira diz para ela levar a luta a sério. Mas ela diz que precisa retribuir os sacrifícios dos amigos puxando o Shiba dourado. Todos acham que é ridículo, mas Kira cobre a área de escuridão e Chizuri percebe que não consegue ver nada. Kira se prepara para atacá-la por trás, mas ela puxa o Shiba dourado e comemora, fazendo Kira voar. Ela cai no chão e explica que lutar é a única razão de sua existência, então não vai perder para uma ninja que quase não luta. Mas Chizuri diz que vive em um mundo brutal onde pode morrer a qualquer momento. Todos acham que ela fala do mundo shinobi, mas ela revela que se referia ao seu MMR e Kana pede para ela parar de brincar. Kira começa a chorar porque não é páreo para Chizuri, e Krena revela que o pai delas descobriu que fugiram de casa. Então Kira diz a Chizuri para se lembrar dela, porque vai se vingar, e Krena a arrasta para um portal, mas Chizuri desmaia. Kana nota que Chizuri atingiu seu limite e precisa de tempo para se recuperar, mas se pergunta como Tsukasa adquiriu o poder do mestre. Hazuki se junta a elas e explica que o poder do mestre usa a energia de uma linha lei para fortalecer um shinobi, mas precisa passar por um portal chamado Chakra da Veia do Dragão, que permite manipular a energia. Kana sabe que é preciso treinar para abrir o portal, mas Hazuki revela que usou um jutsu proibido para abri-lo, o que explica por que Tsukasa já pode usar seus poderes. Mas ela revela que não pode mais usar suas habilidades porque teve que sacrificar seu chakra. Ela pede para ele cuidar de sua filha Chizuri e todos não conseguem acreditar que ela é sua mãe. Ela revela que faz parte de um grupo com má reputação. Então, quando Chizuri foi escolhida como a próxima líder da vila, a relação delas como mãe e filha acabou. Hazuki se tornou a treinadora de Chizuri e observa que nunca fez nada maternal por ela. Mas Chizuri de repente acorda e percebe que não estava sonhando porque conseguiu o Shiba dourado. Hina a parabeniza por formar um verdadeiro contrato com Tsukasa e ela se lembra que o beijou, então fica envergonhada. Os outros acham que elas vão querer um tempo a sós, então as deixam no quarto e desejam sorte a Chizuri. No dia seguinte, Himari pergunta a Tsukasa o que há de errado com Chizuri, então ele diz que ela não está se sentindo bem. Mas Himari acha que eles estão se aproximando enquanto ele cuida dela. Tsukasa visita Hazuki e a agradece por desbloquear seus poderes. Ela revela que investigou sobre ele, então sabe que ele perdeu os pais quando era jovem, e foi adotado por um casal que o tratou como filho. Mas ele era propenso a acidentes e doenças, e nunca se deu bem com os outros. Em uma lembrança, vemos Tsukasa ganhando um torneio de jogo de luta, e Chizuri diz que ele é incrível. Eles começam a passar tempo juntos e ela acha que ele é legal porque suas habilidades de jogo são incomparáveis, mas ele de repente começa a chorar e diz que não sabe o porquê. Ela diz que quer que ele se torne seu mestre, prometendo protegê-lo porque é uma ninja. Mas um demônio aparece e ela pula para a ação, mas é facilmente derrotada. Está prestes a acabar com ela, mas Hazuki aparece e o mata com um único golpe. Ela apaga as memórias de Tsukasa e quando ele acorda, fica confuso porque não tem ideia do que aconteceu. Voltamos ao presente enquanto Hazuki revela que fez isso para proteger Chizuri, pois ela ainda não era forte o suficiente para derrotar demônios. Hazuki observa que também perdeu suas memórias por causa de seus ferimentos, mas se comprometeu com seu treinamento após o incidente.
Tsukasa menciona que as coisas são diferentes agora. Então Hazuki pergunta se ele quer contar a Shizuri, mas ele acha que não há necessidade. Ele sai do quarto de Hazuki, mas Himari o vê, e se pergunta o que ele está fazendo ali. Ele volta para casa e percebe que Shizuri se recuperou, então a convida para jogar com ele. Vemos todos em uma casa de banhos onde Aya pergunta a Shizuri se ela quer uma massagem, mas ela pede para ele ficar longe. Eles aproveitam a experiência enquanto ele mantém distância e os vemos na sauna, onde ele tenta se aproximar de Shizuri, mas ela o ameaça com sua toalha. De repente, eles sentem um demônio se aproximando de Tsukasa e Toru, então Kana ativa sua barreira de espelho, mas ela percebe que o demônio é um polvo e desmaia de medo. Shizuri se prepara para lutar, mas Aya a lembra que não podem invocar suas roupas de ninja porque deixaram seus itens de transformação no vestiário. Ele a empurra e Shizuri acha que não precisam de suas roupas de ninja para derrotá-lo, mas ele os ataca com tinta corrosiva que derrete seus maiôs. Então Shizuri diz para os meninos não olharem. Hina tenta usar seu ninjutsu para derrotar o demônio, mas Toru a incentiva e ela perde o foco, fazendo seu feitiço falhar. Os meninos cobrem os olhos e começam a torcer por Shizuri, mas o demônio agarra as meninas e começa a absorver sua energia. Ele se prepara para atacar os meninos, mas Aya os protege e começa a lutar contra o demônio, que se recupera ao absorver a energia das garotas. Ele a derruba e começa a absorver seus poderes, mas ele nota que sua energia se tornou uma com a de Shizuri. O polvo vomita ao ouvir isso e Shizuri segura a mão de Tsukasa para recuperar sua energia. Ela dá o golpe final que manda o demônio longe. Depois disso, Kana acorda e percebe que o demônio foi derrotado. Aya diz que é hora de comer, mas ela percebe que estão comendo polvo e desmaia de novo. Enquanto isso, na vila de Kana, vemos sua irmã mais nova, Yuzu, que pergunta ao avô sobre Kana, e ele revela que ela está pegando talismãs de barreira de espelho para todos. Mas Yuzu quer saber o que ela está fazendo fora da vila, então decide procurá-la. Ao sair da vila, ela se lembra que Kana a ensinou a lutar e disse para nunca desistir. Ela espera que Kana não tenha esquecido dos dias que passaram juntas, pois está longe há muito tempo. No café das empregadas, vemos Kana atendendo os clientes com seu jutsu do amor, e eles dizem que ela é a melhor, e todos pedem mais. As outras empregadas acham que ela é incrível, mas se perguntam por que ainda está trabalhando no café, já que Hazuki não pode mais fazer talismãs. Elas veem que Kana está feliz enquanto atende os clientes, então percebem que ela se apaixonou pelo trabalho. Yuzu chega à cidade e vê um casal, mas acha que eles são sem vergonha por não esconderem o relacionamento. Mas eles dizem que ela está ridícula, e todos começam a tirar fotos dela, já que ela está vestida de ninja. Ela acha que estão usando máquinas malignas para roubar sua alma, então tenta escapar. Ela esbarra em Shizuri, que a reconhece e decide passar um tempo com ela. Shizuri pergunta o que ela está fazendo na cidade, então Yuzu revela que está procurando sua irmã, mas esqueceu de perguntar ao avô onde pode encontrá-la. Ela pede a Shizuri para ajudá-la a encontrar Kana, e Shizuri sabe que ela está trabalhando no café, mas pergunta a Yuzu por que está procurando por ela. Mas Yuzu se recusa a responder, e Shizuri percebe que ela tem uma arma, então acha que Yuzu não tem boas intenções. Ela observa que não sabe onde encontrá-la, mas Hina aparece de repente e menciona que está indo ao café das empregadas, porque precisa entregar algo a Kana. Então Yuzu sabe onde encontrá-la e se dirige ao café, enquanto Shizuri e Hina tentam impedi-la, pois acham que ela vai fazer mal a Kana. Ela lança suas facas para parar Hina e Shizuri nota que ela é uma shinobi habilidosa, pensando que ela está falando sério. Ela chega ao café e Kana pergunta o que ela está fazendo lá, mas Yuzu começa a chorar enquanto a abraça, dizendo que sentiu sua falta. Descobrimos que ela é obcecada por Kana porque sempre a animou quando estava triste, e Yuzu observa que não sabe o que faria se Kana esquecesse dela. Os clientes acham que elas estão fofas, mas Yuzu pergunta a Kana sobre seu traje, e de repente há um anúncio dizendo que ela é a empregada do mês. Yuzu pede que ela explique tudo, mas Kana não quer quebrar o personagem na frente de todos. Então ela explica que não está trabalhando lá porque quer, mas também não odeia seu trabalho. Os clientes acham que ela é a melhor,
Mas Yuzu começa a chorar porque ela não é nada parecida com a irmã mais velha que conhece. Yuzu não consegue acreditar que Kana está trabalhando em um café de empregadas e acha que ela perdeu sua dignidade. Mas vemos um grupo de estranhos a seguindo. Vemos Kana no vestiário, enquanto Shizuri nota que sua irmã saiu da vila só para encontrá-la. Então ela deve pensar em como Yuzu se sente. Kana diz para Shizuri cuidar da própria vida e elas começam a brigar, mas Hina pede que se acalmem. Shizuri e Hina decidem procurar Yuzu e Kana atende os clientes. Mas seus fãs não estão felizes porque sabem que ela não está se dedicando à sua apresentação. Eles querem que ela encontre sua irmã porque sabem que ela está preocupada com ela e dizem que vão esperar ela voltar. Yuzu está sozinha em um beco quando os estranhos se aproximam, oferecendo para mostrar um bom tempo, mas ela bate na parede e nota que a cidade corrompeu Kana, então quer destruir todos. Ela se prepara para atacá-los, mas Shizuri e Hina chegam de repente e a convidam para passear, mas ela manda Shizuri voando. Todos fogem e Yuzu começa a chorar porque acha que Kana vai abandoná-la para ficar na cidade, mas Hazuki lhe dá um lenço. Ela revela que fez os talismãs de barreira de espelho, mas não pode mais criá-los. Yuzu se pergunta por que Kana ainda está na cidade, achando que Hazuki está a enganando. Mas ela explica que planejava deixar Kana ir depois que ela perdesse seus poderes. Mas Kana insistiu em ficar para aprender a fazer talismãs de barreira de espelho com ela. Yuzu percebe que Kana nunca esqueceu da vila, e de repente aparece dizendo a Yuzu para parar de se preocupar, pois ela perdeu a noção do que está acontecendo ao seu redor. Kana diz que ela nunca muda e se lembra da última vez que assistiram ao pôr do sol juntas, percebendo que Kana ainda é a irmã mais velha que conhece e ama. Depois disso, Kana volta ao café principal e se apresenta para todos, enquanto o anfitrião apresenta Yuzu como sua irmã. Todos acham que elas são adoráveis, e Hazuki nota que a disputa delas foi ruim para os negócios, então precisam compensar o problema que causaram em seu café. Kana começa a se mover como um gato, mas Yuzu não suporta ver sua irmã vestida como uma artista, então sai correndo. Mas Kana não quebra o personagem, e os clientes acham que ela é a melhor. Himari acha que Tsukasa está traindo porque o viu sair do quarto de Hazuki, e nota que não aguenta mais, então decide falar com Shizuri. Ela visita seu apartamento, mas não sabe o que dizer, pois nunca conversou com ela antes. Shizuri tenta se manter distante, achando-a suspeita, e pergunta a Himari o que ela quer dizer sobre Tsukasa. Mas ela fica em pânico, pois sente que Shizuri desconfia dela. Ela continua observando Himari, se perguntando que tipo de relacionamento ela tem com Tsukasa, e acha que foi lá porque está apaixonada por ele. Shizuri teme que ela tente roubá-lo, então decide se livrar dela. Mas Himari revela que o viu saindo do quarto de outra mulher. Ela quer que Himari conte tudo e pergunta quem é a mulher. Então ela revela que é Hazuki, dizendo que ele foi à casa dela enquanto Shizuri estava doente. Ela percebe que isso aconteceu depois que lutou contra Kira e acha que ele foi à casa de Hazuki por causa dela. Então diz a Himari que está tudo bem, pois Hazuki é como família para ela. Himari se desculpa por ter entendido errado, mas Shizuri diz que está tudo bem, sabendo que ela foi lá porque se preocupa com ela. Ela pensa que Shizuri é uma boa pessoa e acredita que ela ajuda Tsukasa com as tarefas de casa, pois o apartamento parece tão limpo, mas o armário de repente se abre, cercando-as de lixo. Ela luta para limpar o lugar e começa a chorar, mas Himari a acha adorável e pensa que Tsukasa gosta dela por causa de sua personalidade estranha. Ele volta para casa e percebe que o apartamento está uma bagunça, mas Himari parece feliz, então ele se pergunta o que aconteceu. Depois disso, Himari diz a Tsumugi que o amor assume diferentes formas dependendo da pessoa, dizendo que Shizuri e Tsukasa têm um tipo especial de amor. Ela acha que Tsumugi também deveria encontrar alguém, mas ela manda Himari calar a boca, lembrando-a de que também está sozinha. Voltamos para Shizuri, que observa que nunca mais vai sair com os vizinhos. Tsukasa a convida para ir com ele a Akihabara, e ela fica animada para ir. Hina tenta servir comida com seu jutsu do amor, mas fica muito envergonhada e acaba bagunçando o quarto com sua má sorte. Mas Toru diz que está tudo bem, e agradece por ela ter tentado. Ele explica que vai trabalhar até tarde, então não vai jantar com ela, mas eles se beijam antes de ele sair.
Vemos Aya lutando contra um demônio que começa a atacá-lo, mas ele nota que ainda não é o suficiente, pois não se compara à dor que Hina lhe causou quando lutaram contra Krena. Ele começa a se sentir dividido porque quer ser leal a Shizuri, mas Hina pode lhe dar mais prazer. Ele derrota o demônio e fala com Hina, dizendo que precisam ter uma sessão de treinamento especial porque precisam dominar a técnica que usaram contra Kredna. Mas descobrimos que ele só quer sentir a dor novamente e Hina não parece interessada. Mas ele diz que precisam fazer isso para proteger Shizuri de demônios de alto nível. Então ela decide se esforçar e ele aguarda. Aya ativa sua barreira espelhada e Hina se prepara para usar seu feitiço, mas de repente falha, então ele se pergunta o que aconteceu. Hina se desculpa por errar e tenta novamente, mas continua falhando e eventualmente atinge seu limite. Ele fica chateado porque quer sair com um grande estrondo, mas ela explica que não quer que ele se machuque, pois o considera seu amigo. Ele quer que ela o odeie para que possa queimá-lo como se fosse lixo, e se disfarça de saco de lixo, dizendo a ela para atacá-lo com tudo que tem. Ela se recusa, mas de repente vê Toru com outra garota. Então fica arrasada, e sua má sorte ultrapassa seu limite. Ela cria um poderoso inferno que queima Aya, e ele nota que finalmente encontrou a maior fonte de prazer. Ele acorda em uma cratera e percebe que o feitiço fez com que ele voltasse a ser um cara. Aya volta para casa e planeja usar a roupa de Shizuri para se recuperar, mas quando começa a cheirá-la, uma rajada de vento a leva embora. Ele tenta pegá-la de volta, mas é atingido por um balde e cai no chão. Vemos Shizuri jogando um jogo no celular enquanto conversa com Hina sobre Toru e acha que eles são um casal feliz. Ela está prestes a terminar seu jogo, mas seu celular de repente apresenta problemas por causa da má sorte de Hina. As garotas começam a beber juntas e vemos que Hina está deprimida por causa de Toru, enquanto Kana está triste porque Yuzu não falou com ela. Tsukasa lhes dá comida, mas Kana e Hina não param de chorar, então Shizuri decide beber com elas. Mas ela fica bêbada imediatamente e começa a rir, contando como as coisas estão ótimas com Tsukasa. Ele ouve a campainha tocando, então vai ver quem é. Mas vemos Aya na área da lavanderia, onde encontra mais roupas de Shizuri para recuperar sua energia. Toru de repente se junta às garotas e Hina pergunta a ele sobre a garota que viu no parque. Mas ele lhe dá um colar, dizendo que a garota era sua colega de trabalho e ela o ajudou a comprar um presente para ela. Ele diz a Hina que é um dia especial porque é o aniversário de 100 dias da primeira vez que se deram as mãos, e Kana fica aliviada, mas Shizuri os acha irritantes e faz Tsukasa se juntar a elas para que ela também tenha um parceiro. Kana fica chateada porque é a única sem parceiro, então quer que eles ensinem como atrair um garoto. Hazuki aparece e diz que já está bêbada, mas conta a Kana que pode ensiná-la por um preço. Kana se veste de coelho e todos tiram fotos dela, dizendo que ela está incrível. Yuzu entra pela janela e pergunta o que Kana está vestindo, mas ela explica que é para a vila delas, e pede para Yuzu se juntar. Himari se prepara para tocar a campainha, mas é esmagada quando Yuzu sai de repente e diz que não suporta a Kana bêbada. Ela também sai e espera que Yuzu a perdoe, mas decide continuar bebendo com os outros. Himari liga para Sumugi e comenta que é perigoso se envolver com o amor dos outros. Aya se transforma de volta em garota e tenta sair sem ser vista, mas todos a veem e Shizuri a manda voar. Vemos Tsukasa conversando com Shizuri, que pede desculpas por fazê-lo cuidar de suas amigas bêbadas. Mas ele diz que está tudo bem e que também se divertiu. Ele revela que vivia uma vida chata, mas tudo mudou depois que a conheceu, pois o sorriso dela o faz feliz. Ele diz que a ama, e ela nota que o sentimento é recíproco, mas quando estão prestes a se beijar, Kira e Krena os interrompem de repente. Kira quer uma revanche, mas Shizuri fica furiosa por terem interrompido seu momento. Então, ela segura a mão de Tsukasa para recuperar sua energia, e os destrói com todo o seu poder. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.